Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário online da CAP. Hoje nós teremos o professor Reinaldo Roberto Rosa, que é do nosso programa, apresentando o seminário SAI Hackathon e Citizen Science. Eu tenho que mover a janela. Ok. Em tempos de pandemia, como o modelo físico para a cascata de transmissão da Covid-19 em favelas está sendo aplicado com esse recurso. Reinaldo, o nosso seminário é sempre naquela informalidade. Você esteja à vontade de apresentar para o pessoal. Eu vou estar monitorando aqui, na hora de perguntas a gente pede para eles mandarem via texto e eu falo as perguntas, ou a gente abre o microfone. Tudo bem? Então, muito obrigado por aceitar o convite e pode começar a hora que quiser, a turma é sua. Ok, eu agradeço aí a oportunidade de mais uma vez fazer um seminário aqui para a CAP. Quero dar aí os parabéns aí, quero agradecer o Rafael e o Vijay pela manutenção do programa de seminários, mesmo durante essa fase um pouco complicada, né, para encontros desse tipo, mas que nós estamos aprendendo muito nessa situação. Eu acho que tem pontos positivos, não só negativos, muitos negativos, mas alguns pontos positivos. E alguns deles eu vou trazer aqui nesse curto seminário, um seminário que eu não quero me alongar muito, e eu dividi em 4 partes aqui. Eu vou colocar aí, para aqueles que ainda não conhecem, o conceito de hackathon, né, e vou fazer uma extensão aqui na minha leitura desse conceito para o que eu chamaria de SAI Hackathon, né, um hackathon voltado aí para finalidades não só de ciência de dados, mas também para ciência e tecnologia. Então, o SAI aí tem, digamos assim, 2 fontes, 2 motivos para ele aparecer aí. Vou falar en passant da ciência cidadã, que está atrelada, quer dizer, são 2 atividades importantes. E vou mostrar como que nós concebemos um modelo e a validação desse modelo usando em tempos de pandemia, né? Quer dizer, com todas essas restrições, contar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a história, como aconteceu, e depois comentários finais. Bom, o que é hackathon, né? Diz a lenda que no workshop lá da Sun Microsystems, a conferência conhecida como Java One, em 1999, né, época em que o Java ainda era uma linguagem dentro do Green Project, ainda não poucos programadores e muita. Eu me lembro direitinho dessa época. E nessa oportunidade, os participantes foram desafiados, então, a escrever um programa em Java, né? Algum participante cunhou o termo associando as palavras hacker e maratona, nesse contexto tentando se referir a um tipo de torneio de programação. Essa é uma das explicações, né? Existem outras interpretações para a origem do termo, mas o que é importante aqui é a gente entender que hacker é aquele que vai fatiar para decifrar, né? Em geral, na época daquelas invasões de vírus em sistemas de TI, muito em hardware também, muito comum, né? Ligado à espionagem e uma série de outros fatores aí. Então tem o hacker, né? E tem o cracker também, que é o cara que invade para destruir, né? Para quebrar, enfim, tem uma série de... Mas é daí que vem a origem da palavra hacker e o hackathon, né? Hacker e maratona. Então não tem nenhum mistério nisso. Hoje, uma definição que aparece contundente aí na internet é que hackathons são competições para a solução de problemas reais de instituições, empresas, escolas e grupos de pessoas envolvendo especialistas ou entusiastas com interesse na solução do problema. É uma definição um tanto geral demais, eu acho assim, mas enfim, como vai evoluindo o conceito e vai evoluindo como fazê-lo, como aplicá-lo e fazê-lo, a gente pode admitir um tipo de definição dessa sem nenhum problema. O que é importante destacar no contexto de empresas, principalmente, de e-business,
é que essas competições têm sido executadas por ecossistemas de inovação, país afora, para gerarem soluções mais econômicas e o nascimento de startups. Para ser considerado um hackathon, é necessário que o evento tenha um desafio a ser resolvido, que os dados fornecidos sejam reais e que seja disponibilizado um grupo de mentores que tenha conhecimento em negócios, design e desenvolvimento, obviamente hardware ou software, e experiência ou conhecimento na área do problema. Essa é uma frase bem interessante da Heidi Svab, lá da Ciência da Computação da USP. Ela é uma estudante que faz doutorado em Smart Cities na computação da USP, e tem um artigo dela que saiu no Estadão há algum tempo, há alguns anos, né? Dando essa definição, escrevendo sobre hackathon, principalmente nesse contexto de empresas. Bom, então nós podemos identificar 4 coisas aí, pelo menos, né? Um problema difícil, que tem um caráter de desafio, né? Ineditismo e dificuldade. Pessoas interessadas em resolvê-los, né? Então, obviamente, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa já com algum tipo de familiaridade com alguma parte do problema, ou que esteja disposta a ser treinada para participar. Os mentores, né? Pessoas que estão preparadas para explicar, detalhar o problema e dirigir, digamos assim, as tarefas. E, obviamente, nós precisamos dos dados, né? Relacionados a esse problema. Em geral, são problemas que envolvem análise de informação para chegar a uma determinada solução, em forma de conhecimento. Bom, só que isso depende de alguns fatores, né? Não é tão simples assim. Não basta você ter esses 4 ingredientes, você precisa de uma infraestrutura, de uma organização que inclui regras e cronograma, né? Tem um tempo para começar, um tempo para terminar, e isso inclui etapas e objetivos. Então não é assim, digamos, tem uma tractana ali de coisas envolvidas com o hackathon. E é por isso que o hackathon, como nós estávamos acostumados a fazer, ele ficou, digamos assim, um pouco comprometido na época de isolamento, né? Porque ia todo mundo para uma sala, e essas salas agora são salas virtuais, né? Então, como fazer um hackathon nesse contexto? Então, o SAI Hackathon, antes de tudo, eu queria tocar aqui no SAI Hackathon, porque é isso que eu entendo que nós fizemos, estamos fazendo ainda, e está evoluindo bastante. Então, o que é o SAI Hackathon, né? Obviamente, eu estou dizendo aqui que SAI Hackathon a partir de dados, né? Nós aplicarmos aí técnicas de mineração, de data mining, para chegar a um conhecimento. Isso está dentro do paradigma de data science. Eu vou colocar aqui data analytics, para não ser redundante com o data science, do CIT, né? Mas estamos dentro do paradigma de data analytics e mais ainda, né? Eu quero dizer aqui, para ciência e tecnologia, e talvez inovação, mais relacionado com a academia, principalmente. Então, tudo isso dentro do contexto que eu acabei de explicar de hackathon, né? Então, o SAI aí, ele vem de 2 SAIs aí, do Data Science, é nesse contexto que eu estou colocando, e, digamos assim, para a academia, né? Então, Science ligado com ciência e até tecnologia e inovação, talvez. Bom, mas vamos relaxar um pouco no conceito, para não precisar fechar tanto isso. Isso é só uma elucubração minha aqui, que eu acho interessante colocar para o pessoal pensar, refletir. Mas eu diria que qualquer solução em ciência e tecnologia que demande a realização de um hackathon. Fica mais fácil de entender assim. Você tem qualquer solução em ciência e tecnologia que demande a realização de um hackathon dentro daquelas propriedades da reunião que foram colocadas na transparência anterior. Bom, diz a lenda que o Elon Musk chegou aos seus 65 bilhões de dólares de capital líquido, por aí, né? Fazendo vários hackathons. É um entusiasta de hackathon. Então, tem aí alguns modelos para a gente seguir. Ok.
Bom, essa necessidade de hackathon, ela surgiu quando começou a pandemia, no sentido em que eu vou explicar para vocês, né? Obviamente, a pandemia, quando os casos começaram a subir ali, para março, né? Nós chegamos a 200 casos registrados. Um dia depois desse dia 16 de março, nós tivemos as primeiras 5 mortes no Brasil, né? Então, foi nessa época aí que a gente começou a se preocupar e, imediatamente, como um acadêmico bem interessado em trabalhar, eu fiz essa pergunta. Há alguma pesquisa que nós possamos desenvolver para ajudar no estudo, ou pelo menos para ajudar a trazer um clima de pesquisa de volta? Porque eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu confesso aqui que eu perdi o clima totalmente no início, né? Agora já está tudo retomado, nós estamos tocando todos os trabalhos, já publicamos alguns artigos até durante esse período, mas no início, um pouquinho depois do início, houve, digamos assim, uma perda de clima, né? uma perda de entusiasmo para fazer qualquer outra coisa que não fosse acompanhar a evolução da Covid-19. Então, isso foi a razão maior. Pessoal, eu estou com um problema no meu teclado aqui que não está me obedecendo para entrar com a minha animação. Alô, Rafael, está ativo ainda aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você, estamos vendo também. Ok, perfeito. Só que o meu teclado aqui, eu não sei se é pilha, o que é, ele está com coronavírus aqui, cara. Deixa eu... Bom, o mouse está ok. Bom, vamos ver se eu consigo mudar. Aqui, consegui aqui, tá bom. Então, é possível. Então, algumas perguntas, né? A Covid-19 é um bom exemplo disso que nós estamos falando aqui, né? Uma solução que demande a realização de um hackathon nessa fase. Então, as perguntas foram essas aí. É possível estimar a evolução dessa doença a partir de quais dados, né? A partir de quais modelos? Então, nós fizemos uma reunião no dia 16, o INPE a gente ainda estava frequentando a instituição, né? E essa reunião foi feita lá no LABAC, eu, o Rubens Salter, aluno da CAP, o Érico Hempel, professor do ITA, e o aluno dele, o Leonardo. Essa reunião, na verdade, foi para discutir assuntos de cooperação científica e nós começamos a discutir aí esse problema da Covid na reunião, porque estava, como eu disse, estava todo mundo muito perplexo, né, diante daquilo que estava começando a acontecer. E foi aí que o Érico fala assim, nós temos um modelo que pode ser adaptado, talvez usar o modelo nós somos físicos, né? Eu sou físico de formação, físico computacional, posso dizer assim, físico estatístico também, e nós tivemos nós temos um modelo nas mãos que é um modelo de transferência de energia, de informação ou de contato para uma cascata não homogênea, né? Quando mas caberia aí a gente fazer uma análise prévia nos dados para ver se faria sentido adaptar um modelo como esse. Então, mas não era só adaptar, nós teríamos que adaptar, testar, calibrar, aplicar, né? E aí os dados, né? Em que tipo de dado, né? Primeiro achar o dado e uma coleção enorme de dados, porque tinha dados já para cada país, né? Vários países. E nós chegamos à conclusão que, para fazer isso a gente vai precisar de mais gente, né? Mais pessoas aí ajudando, porque senão é uma parada dura. Mas eis que chega o isolamento, né? Isso foi praticamente alguns dias depois, nós já tivemos que nos isolar. Então veio o isolamento, todo mundo sabe que o isolamento, principalmente para quem é cientista, né? O cientista, o estudante de
de ciências, nós levamos muito a sério o isolamento, né? O pessoal se isolou de fato. Não deveria ser diferente, a própria academia, nas suas atividades, foi para o home office quase que imediatamente e cuidou das suas famílias, respectivas famílias, de forma séria, e está cuidando até agora, nós estamos ainda em home office, né? E só que nós temos algumas facilidades, né? Então nós temos uma facilidade que me reportou aí a nossa condição. Nós somos pessoas que estão ligadas na internet para trabalhar. Nós podemos fazer home office de uma forma eficiente, digamos assim, uma vez que tenha internet, etc. E isso, a primeira ideia que nós tivemos foi o seguinte: bom, nós estamos numa condição muito parecida com Citizen Science, né? Por que não atacar esse problema fazendo uma experiência de treinando as pessoas para o modelo que nós tínhamos a ideia, fazer primeiro reuniões, validar o modelo, passar para as pessoas o modelo, para elas aplicarem, fazer com que elas baixassem os dados do repositório, que nós identificamos como o melhor deles, que foi o Our World Data, lá de Oxford. E, então, estava bem no modelo de fazer uma ciência cidadã aí, que hoje é feita para várias aplicações, e nós já estávamos acostumados com o uso disso, né? Porque nós tivemos uma experiência já há alguns anos, a gente vem utilizando isso e fizemos até tese aí com 2, 3 alunos, uma dissertação, 2 teses aí, usando a ciência cidadã. O exemplo típico aí do nosso grupo era o Galaxy Zoo. É o Galaxy Zoo, né? Ainda nós utilizamos. O Galaxy Zoo é uma ciência cidadã no qual você aprende a classificar galáxias, né, que se dividem nesses 4 tipos aí básicos, né, as elípticas, as irregulares, as espirais e as espirais barradas. E nós temos aí um desafio enorme, porque isso é Big Data, pode chegar a 1 bilhão de objetos observados, e o que é importante dentro desse contexto é separar as elípticas de todas as outras, porque as elípticas são de redshifts maiores, são mais antigas, existem modelos no contexto da evolução do universo, de cosmologia para elas, então os astrofísicos cosmologistas querem essas galáxias aí para estudar a evolução do universo, eles querem as elípticas. Então, nós entramos num trabalho conjunto nesse processo, então nós conhecemos um pouquinho aí de como funciona a ciência cidadã. Ok. E identificamos o seguinte: já que a gente queria fazer, a ciência cidadã não ia resolver, né, o nosso desafio de desenvolver um modelo e aplicar e testar esse modelo para a Covid-19. E nós identificamos, então, aí algumas diferenças, né, do Citizen Science e do que a gente queria fazer com o SCI Hackathon. O Citizen Science, os materiais, dados, hardware e software, né, é isso que você precisa. O princípio é totalmente cooperativo, né, cada um trabalha individualmente, a atividade é remota, a ação em geral individual para a solução de um problema simples, como a classificação de galáxia. As pessoas não precisam ser especialistas, ela tem um treinamento bem trivial. O alvo é uma solução quantitativa, você tem muita coisa, por exemplo, para classificar, em geral é classificação. Existem outras iniciativas em ciência fundamental, aí, usando ciência cidadã, né, em mecânica, física quântica tem, relacionada a partículas, agora tem um para ondas gravitacionais também, tem vários. E o expertise individual é mínimo e superficial, né? Não é nada complicado. O resultado é cumulativo em geral, né? Tem um tempo grande, as pessoas vão fazendo, e depois de 6 meses, aí, 1 ano, você lança um catálogo, né, resultante daquele trabalho cooperativo. Já no SCI Hackathon, então, tem diferenças cruciais aí, né? Primeiro, os materiais. Então, esses materiais, eles precisam de uma infraestrutura. Então, depende de uma infraestrutura para acomodação de grupos, dos dados, do hardware e software. O princípio do hackathon é muito interessante, porque ele
ele é cooperativo, obviamente, mas ele também tem que ser competitivo, né? Ele é um competitivo cooperativo, no sentido de que você divide as pessoas em vários grupos, o objetivo é um só, tem lá um alvo final, que todos querem chegar, e esses grupos, eles trabalham individualmente, mas eles podem interagir, dependendo do modelo de hackathon, todo mundo quer chegar mais rápido no resultado final. O grande prêmio é chegar no resultado final, independente de cada grupo. E existe quem vai pagar a cerveja, que é, digamos, o grupo que conseguir primeiro. Mas não é esse o mote maior. O mote maior é criar um mínimo de competitividade, mas com esforço bem cooperativo. Inclusive, eu já participei, e nós fizemos o nosso hackathon assim, as pessoas conversarem, os grupos poderem ter uma pausa e trocar ideias. Vocês conseguiram fazer isso? Eu não consegui e tal. Então, vamos trocar umas ideias aqui. O que, em geral, ajudava muito. Sem desistir do objetivo principal. Isso é muito importante. Né? Não é um John Nash. Né? Exatamente. Bom, atividade. Em geral, presencial. Né? Existem experiências remotas, mas até então eu nunca tinha participado de nada parecido. A ação é em grupo para a solução de um problema, em geral, complexo, muito mais complexo que os problemas abordados em Citizen Science. O alvo, em geral, uma solução qualitativa, é o problema que a gente quer resolver, não envolve só acumular resultados. E ele demanda uma expertise individual, né, que tem que ser, nesse caso, de preferência, máximo e aprofundado. Né? Então, a gente precisa de cara que programa em R. Então, temos que ter gente lá que programa em R. Por quê? Porque vamos rodar em R, aqui o software já está pronto. Mas então vamos fazer não tem em Python? Vamos fazer em Python. Então, precisa de gente que realmente produza de forma rápida. Né? Essa é outra diferença. Por quê? Porque o resultado ele é pontual e específico nesse caso. Então, essas são algumas diferenças. E é claro que, na nossa experiência, nós acabamos misturando as coisas aí, tivemos momentos, né? E até veio um nome, que alguém mencionou isso, né? Não me lembro se foi o Luiz, alguém levantou esse termo aí. Na verdade, isso é um modelo híbrido de workshop à distância, né? Esse seminário que eu estou apresentando para vocês, na verdade, é uma demanda da Sociedade Brasileira de Física. Eu vou fazer um seminário um webinar lá na SPF, porque os físicos eles não entendem muito bem ainda o conceito de hackathon, nem todos, né? Então eles me pediram para fazer essa. Então eu estou fazendo aqui com vocês, por isso que eu estou começando até por esse assunto. E todo mundo sempre está acostumado com workshop. O workshop, o nosso velho workshop, deveria, na verdade, ter uma coisa parecida com hackathon, né? E até alguns workshops tiveram e tem, né? Mas agora isso está muito mais aprimorado devido a várias soluções de TI e motivados pelo e-business também, aí pelas empresas, né? A fazer trazer isso para a ciência. Mas é o nosso workshop, poderíamos dizer assim. Então, é essa experiência que estamos vivenciando e aprimorando ainda em tempos de pandemia. Né? Não só para estudá-la, mas também para desenvolver nossas atividades de P&D rotineiras. Então, a partir de agora, quer dizer, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, motivados para dar um clima, né, de trabalho, então vamos atacar o problema da Covid, vamos tentar ajudar, mas evoluiu tanto que já estamos começando Ontem mesmo eu tive um hackathon com o grupo da UERJ no nosso problema de Gradient Patternage, de GPA em 3D, né? Que é a tese aí do Rubens. Então tem um projeto de cooperação com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ontem nós fizemos um encontro nesse modelo. Foi muito produtivo, muito legal. Bom, os nossos workshops à distância para a Covid-19, né, eles então envolviam aqui assim, nós temos os dados, né? Os nossos dados da OWD, principalmente nós trabalhamos em cima da média de 7 dias para o número diário de casos confirmados. Eu já vou explicar por que evoluímos para esse dado, né? Começamos com os dados diários mesmo, depois passamos para a média de 7 dias.
Então, tem os dados, esses dados alimentam o modelo 1. O modelo 1 é um modelo de previsão de curto prazo. Ele é diário, a gente prevê o número de casos diário, dentro de uma barra de erro, que inclusive leva em consideração a subnotificação. E nós somos capazes de prever 5 valores para a média de 7 dias, o que dá uma previsão de aproximadamente 35 dias. Né? Esse é o modelo que nós chamamos de Inhomogeneous Cascade Model Social Fluids, que é um modelo baseado numa cascata não homogênea de contato, de transmissão. Então, esse modelo tem funcionado assim. Aí esse modelo 1 vai alimentar o modelo 2, porque a saída desse modelo 1, ele calcula 2 fatores, que são a taxa de contaminação global, né, a gente chama G, para cada agente, lá tem uma taxa de... para cada rodada do programa, ele calcula um valor de G. E tem um parâmetro S, que é o fator de supressão. Então, quanto maior a taxa de contaminação, né, menor é o fator de supressão. Significa que a supressão não está funcionando bem, né? Ou num país, ou num estado, ou numa cidade, ou numa comunidade. Então, esse é o primeiro modelo. Esse modelo 1 vai alimentar um modelo 2, que é uma previsão de mais longo prazo. Ele consegue fazer uma previsão de 20 valores para uma média de 7 dias. Né? Isso está variando um pouco. Né? O Luiz está assistindo a palestra aí, ele pode até fazer algum comentário, se tiver tempo. Então, a gente consegue fazer aí uma previsão de aproximadamente 4 meses. E isso é baseado em Long Short Term Memory, né, que é uma rede neural recorrente, baseada no Keras, e que está indo muito bem também nas aplicações aí. E o que esses modelos prevêem? Então, como eu disse, ele prevê um fator global de transmissão e um fator de supressão. Ok. Então, só para dar um gostinho, né? E como é que a gente faz essas atividades? As atividades dentro do... Bom, primeiro nós temos a discussão de problemas, né? De pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, discussão de problemas foi por onde a gente começou, fizemos a primeira reunião aí no INPE e depois começamos a organizar essas reuniões de forma, dentro desse contexto de hackathon. E depois tem os treinamentos. Nós treinamos treinamento com dados, né? Então é direto no como entender esses dados. Eles são apresentados de várias maneiras. Você pode baixar a imagem, pode baixar o arquivo todo, né? Já vem no formato CSV, e aí você alimenta isso nós estamos trabalhando em geral no Colab. Então tem toda uma parte de treinamento com os dados. Depois tem o treinamento com o modelo 1, né? Em geral, eu tenho atuado como mentor nesse treinamento de modelo 1. E depois tem o treinamento com o modelo 2. Em geral, o Luiz e o Marcos é que tem atuado. Eu coloquei só o Luiz aí, porque o Luiz é aluno da CAP, o Marcos é aluno da Karine, aí da CAP, né? Eu não sei se a Karine está presente no seminário, mas queria agradecer a Karine até por, né, possibilitar o Marcos aí ajudar a gente nisso, já que é uma especialidade dele também, trabalhar com LSTM. Ajudou muito a vinda dele aí para esse trabalho. Mas eles têm trabalhado pouco, viu, Karine? Não é muito, não. Umas 20 horas por semana só. Tá? Bom, outra atividade principal é a aplicação, obviamente, as aplicações do modelo, né? Do modelo 1 e aplicações do modelo 2. E a apresentação de resultados. Então, tudo isso aqui, e a preparação de artigos também tem entrado dentro dessas atividades. Então, o Hackathon-like, que a gente chama aqui, ele pega todas essas atividades aqui. As 3 primeiras caixas, as 4 primeiras caixas aí. Está tudo incluído nessa atividade de hackathon, do tipo hackathon, né, o SAI Hackathon. E as aplicações do modelo, tanto do modelo 1 como do modelo 2, depois que já foi treinado com os dados e com os modelos, é feito dentro de um modelo mais de Citizen Science-like. Então, cada um escolhe o país que quer aplicar, ou a cidade que quer aplicar, ou a favela que quer estudar, desde que tenha dados, né?
E aí a pessoa faz a análise, ela já sabe trabalhar com os dois modelos e produz o seu resultado. Então, isso é mais no modelo de Citizen Science. E a apresentação de resultados e preparação de artigos tem sido feito no modelo mesmo mais de conferência. A gente não tem... Quando dá para incluir, temos incluído a apresentação de resultados nesses 2 blocos aqui, porque aqui nós fazemos também o treinamento de dados dentro de um hackathon para agilizar, né? Treina e já coloca as pessoas para entrar, baixar o dado, visualizar, fazer algum tipo de pré-processamento, se precisar, filtrar. Então, tem todo um trabalho que é feito dentro da modalidade hackathon. Mas no final mesmo, é mais no modelo conferência. Bom, o que a gente tem usado? Nós temos usado esses serviços aí, inclusive o Zoom, que nós estamos usando agora. Não tanto o Zoom, nós temos usado mais o Jitsi, o Skype e o Google Meet. Ultimamente, mais o Google Meet e o Jitsi, né? Que tem dado certo. Foram poucas as experiências ruins com qualquer um deles, né? Tivemos sempre poucos problemas, isso é importante. E é interessante porque nós conseguimos criar, por exemplo, 2 grupos com serviços diferentes e um mentor nos 2. Isso funciona, né? Então, já teve um grupo trabalhando lá em Jitsi, outro lá no Google Meet, né? O mentor aqui é ligado nos 2, então cada grupo trabalhando com um serviço diferente. Funcionou perfeitamente, sem nenhum problema. Acho que até melhor do que você colocar todos no mesmo. Não sei, não tem uma avaliação. Então, isso é uma característica interessante. Bom, cabe destacar também que, basicamente, toda a parte de programação é no Colab, a gente tem usado o Colab, né? Enfrentado vários problemas de instalação, né? Pip install, de dados, etc. Então, foi muito legal aprender. E aprendemos muito ainda mais no GitHub, porque todo o material que nós estamos produzindo vai para o GitHub. Criamos alguns GitHubs, eu mesmo criei vários GitHubs, né, no meu GitHub, e os alunos foram fazendo os seus forks. Alguns repositórios são mais que isso, são projetos. Então, nós temos usado muito e aprendido muito, principalmente o protocolo do GitHub, né, como colocar um programa lá, todas as... Então, vários alunos ajudaram aí, eu não sei se o Rian Koja está assistindo aqui o seminário, mas foi um aluno da CAP que participou e ajudou bastante nesse refinamento de como usar, né, seguindo protocolos bem rígidos aí para otimizar o uso do GitHub como um repositório. Bom, aqui, nas experiências que nós tivemos, aí, principalmente com o grupo lá da Unip, nós fizemos com o grupo da Unip, fizemos com o grupo do IF São Paulo, Instituto Federal, e fizemos também com os nossos alunos da CAP, né, do curso de matemática computacional. Então, na média, como é que acontecia? É claro, tem um ruído aí não gaussiano no meio, né? Às vezes demorava mais, menos, mas em geral isso está baseado bastante também no treinamento ali dos dados e no treinamento de usar os modelos. Em geral, essas etapas aí, né? Nós identificamos 6 etapas. Nessa modalidade de hackathon à distância, a coisa tem que ser rápida, não pode ser demorado, como aqueles modelos de hackathon de um dia e tal. Você pode até voltar várias vezes, né, fazer várias reuniões num dia, mas, em geral, cada reunião dessa tem que ser rápida. Então, nós aprendemos o seguinte, bom, o material e infraestrutura de TI é por e-mail, né? A gente passa tudo antes por e-mail, então isso não está computando, não está sendo parte Bom, depois nós temos uma etapa de pré-eleção, feita por um chair, que pode ser os mentores, né, ou não, depende da situação. No de dados nós já tivemos um chair que não era o mentor, Isso fazemos uma pré-eleção. Essa pré-eleção, ela tem que durar em média de 30 a 40 minutos, não mais que isso. Não é aconselhável mais que isso, né? A etapa 2 parte para um hands-on fase 1, então é 20 minutos para cada grupo fazer o que tem que fazer, e geralmente é assistido essa parte. Nós estamos todos conversando e vai tirando a dúvida ali. Depois tem uma etapa 3,
que vai de 6 a 12 minutos, em média. Então, aí nós paramos, fazemos um intervalo, né? E começa uma discussão informal ali, tirar alguma dúvida e tal, dificuldade, e funcionou muito bem isso. Depois nós passamos para o hands-on fase 2, que pode ser assistido ou não, vai depender de como evoluiu aí a fase 1. Então, mais 20 minutos. E depois passamos para a apresentação da solução de cada grupo. Isso tem que ser rápido também, vai de 15 a 20 minutos. E uma etapa 6 é o fechamento para a produção de um relatório, né, que dura de 10 a 15 minutos. Então, no total das nossas experiências aí, sempre durou de 1h30 a 2 horas. Tá? E esse relatório sempre vai, alguém depois toma essa tarefa remota em casa, né, individualmente, para colocar isso no GitHub. Tá? Então, esse aí é, digamos, uma atividade que funcionou bem de 2 a 4 grupos para fazer um hackathon. Né? Então, vale a pena vocês tentarem aí retomar as pesquisas. Eu sei que todo mundo está fazendo tipo isso, né? Sem perceber está fazendo isso. Mas nós estamos tentando formalizar um pouco isso, e eu estou até preparando um artiguinho para o Scientific Report, explicando essa parte, como que a gente fez tudo isso aí dentro do contexto dos dados novos que estão chegando, que são dados de favela. Né? O Luiz está trabalhando aí em cima dos dados das favelas do Rio de Janeiro. Os dados têm alguns problemas, mas são dados com uma mínima qualidade aí que está permitindo a gente fazer um trabalho muito interessante. Então, eu vou fazer um trabalho explicando, um artigo explicando exatamente essa experiência. Bom, pois bem, agora falando um pouquinho do modelo, né? Nós fizemos um trabalho, um paper. Eu queria até pedir desculpas aqui para algumas pessoas. Eu não sei se o professor Miguel está assistindo aí. O Miguel me pediu até um dia, falou, vamos conversar um pouco, eu queria ler um pouco. O problema, pessoal, é que eu sou um cientista, um pesquisador muito rigoroso nesse ponto. Né? Então, tem alguns fatores que me impedem ainda de mandar paper, de discutir com outras pessoas que não estão diretamente no grupo, que é o seguinte, nós não publicamos o artigo ainda. Né? Então, nós não temos o artigo publicado, esse é o primeiro problema, o artigo 1, que é o artigo 1 modelo, o artigo está praticamente pronto, mas não está publicado. Então, fica complicado, né? A gente ficar fazendo propaganda de alguma coisa que primeiro tem que ser publicada, depois a gente vai lá e fala sobre ela. Até por isso eu não vou apresentar resultados aqui tão importantes para vocês, porque nós estamos esperando publicar. Esse trabalho, ele é basicamente a explicação do modelo, né? Que se chama aí um modelo de cascata multiplicativa não homogênea para a transmissão da pandemia. Ele tem participação direta minha, do professor Érico, do Juan Valdívia, da Universidade do Chile, dos alunos aí, o Rubens Salter, o Luiz e a Anielakshi Jorge. Né? Esse pessoal tem trabalhado, alguns muito pouco e outros um pouco mais, mas mesmo os que trabalharam pouco fizeram coisas muito importantes aí, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, eu queria aproveitar para agradecer também ao professor Paulo Giovanni, do IF São Paulo, o Jean Henrique Oliveira, lá da Unip, e o Marcos, né, aí da CAP, de estar entrando agora nessa segunda fase, que é a fase das favelas. Eu não vou falar aqui quase nada disso, mas nós agora estamos atacando. Agora sim está ficando um problema científico que pode ter alguma utilidade, porque como físico, outra coisa que eu quero destacar aqui, assim, o nosso trabalho é um trabalho que não tem nenhum objetivo direto de ser melhor do que qualquer outro modelo que está rodando aí. Né? Tem modelos que estão rodando muito bem, com grupos onde tem epidemiologistas, enfim, está todo mundo tentando fazer alguma coisa para ajudar, não é para ser melhor do que ninguém. Então, essa é outra restrição que eu não vejo assim, uma urgência tão grande de nosso trabalho ter um cunho acadêmico, né, antes de tudo. Na verdade, ele está sendo um motivador para a gente trabalhar. Esse que é o mote principal. Tá? Mas só que agora, com a chegada dos dados de favela, algumas pessoas me procuraram, eu fui procurado aí pela Prefeitura de São José dos Campos, fui procurado
pelo Fleury, o Instituto Fleury de São Paulo, e as pessoas estão querendo mesmo fazer, a gente precisa alimentar o modelo com dados confiáveis. Então há um projeto, inclusive nós pedimos uma ajuda aí da FIPEC para compra desses testes, né, para aplicar os testes numa favela aqui de São José dos Campos, a favela Nova Esperança, que é uma favela próxima até de onde eu resido. E se isso vingar, aí pode ser que esse modelo ele realmente traga alguma novidade importante aí, pragmaticamente falando, para ajudar na mitigação aí da Covid-19. Mas não é um intuito aí nosso fazer isso. Bom, o segundo artigo é um artigo que também já foi começado, aí é usar os dados do artigo 1 junto com e treinar uma LSTM para fazer essas previsões mais de longo prazo, né? Que pode chegar até 4 meses aí. O Luiz já tem resultados preliminares muito interessantes. E eu queria agradecer aqui o André, o César, o Denis, o Felipe, o Carlos, o Felipe Perinho, o Fernando, o Giovanni, o Leonardo, Natália, Renato, Rian e Yuri, por participarem desses encontros que nós fizemos dentro do contexto lá da CAP 239, ou 238, que é a matemática computacional 1. Né? Então foi um trabalho muito bacana, eles trabalharam seriamente em grupos, dividimos em grupos, foram 4 grupos, né, fazendo esse tipo de atividade que eu descrevi aqui, e vai sair um artigo, eu espero, em pouco tempo aí, talvez daqui umas 2, 3 semanas, esse artigo já está saindo, porque nós já temos resultados bem interessantes. Bom, vou falar um pouquinho do modelo bem rapidamente. Em geral, a maioria dos modelos, né, os modelos que usam a abordagem da epidemiologia, eles são modelos que se baseiam na análise aí, na previsão, na análise, na projeção dessas curvas, né, dos dados confirmados cumulativos. Esses dados são importantes, porque a partir dele nós podemos projetar a letalidade também, porque a letalidade ela é uma porcentagem, tem uma faixa de porcentagem ali de 2 a 8%, é o grau de letalidade em cima desse total de casos confirmados. Né? Agora, para a física, para o modelo que nós trabalhamos, isso não tem muito interesse, porque se nós analisarmos o dado que é bacana mesmo para a gente, que nos motivou, é esse dado aqui. É o dado que traz todas as restrições envolvidas que torna o processo estocástico. Então, se a gente comparar aí a evolução dos vários países que estão aí, alguns exemplos, né? Esse dado está atualizado para ontem. Então, nós vemos claramente que se trata de um processo estocástico. Nós temos um tipo de processo que é uma variável aleatória que varia de acordo com cada país aí de uma maneira. Então, o que é essa variável? A variável diária, é a flutuação do dado, está sujeita a uma série de fatores imprevisíveis. Né? Então, além de ter o problema do número de testes, né, a subnotificação não vem só devido à restrição de número de testes. Né? A subnotificação ela vem também devido a fatores que motivam as pessoas a ficarem isoladas, ou não, ou o contrário. Né? Então, no momento em que uma pessoa nota que está morrendo mais gente, aumentou muito, ela vai ficar mais isolada. Isso tem uma implicação direta como que a gente roda o modelo. Uma outra coisa é um líder de Estado, o chefe de Estado chegar lá e falar que a Covid é só uma gripezinha. Então, isso vai motivar muita gente a sair do isolamento, obviamente. Isso não tem nada a ver com teste, mas isso aparece nessa flutuação aqui, tá? Diária. Mas, gente, vai acabar naquela escala de 7, 14 dias, que leva em consideração o contágio e a incubação da doença, vai levar numa flutuação. Tem uma componente. Então, além de outras componentes também que podem estar presentes. Para a gente, para nós não interessa muito aqui localizar essas componentes, mas sim tratar isso como um processo estocástico. E aí que entra o modelo físico. E o primeiro trabalho que nós fizemos, isso foi logo no início, né, com
o grupo que está nesse paper, foi pegar essas séries, né, e fazer o estudo, então, do derivativo delas, né? E nós observamos que o comportamento justificava a aplicação de um modelo chamado P-model, que é o modelo exatamente da transferência de alguma coisa, na turbulência, a transferência de energia, através de uma cascata não homogênea. Ao invés de existe uma pessoa que contamina, que passa alguma coisa para dois apenas, né? Existem outros agentes que podem, um agente pode passar para dois, outro agente pode passar para três, né? E isso pode variar ao longo do tempo. Esse é o típico, uma cascata não homogênea. As cascatas não homogêneas, quando você tira o derivativo delas, ela tem esse tipo de padrão aqui. Tá? Então, existem alguns eventos ali extremos, elas variam em geral dessa forma, e elas apresentam um espectro multifractal. Né? Se a gente fazer uma análise da fractalidade desse sinal, ele pode ser explicado como um modelo multifractal. Esse modelo multifractal é um modelo usado em vários processos não gaussianos, estocásticos, na área espacial, nós já fizemos vários trabalhos. Então, é um modelo que nós tínhamos em mãos para tentar adaptar para estudar a estocasticidade da Covid-19 nessa alta frequência, não os dados de baixa frequência, mas os dados de alta frequência. E foi isso que nós fizemos. Então, o nosso modelo ele é baseado numa cascata multiplicativa de contato, nós chamamos de contato efetivo aqui, então você pode dividir em quantos agentes você quiser, isso aqui é uma variável livre do modelo, né? Então, a primeira análise que nós fizemos com países, nós dividimos em 3, né? Então, o primeiro agente aqui é sempre o que tem mais, né? Então, 70% do total é do tipo 1 aqui, né? E o segundo é 25%, o terceiro 5%. Isso aqui tudo pode variar, né? A gente tem que ter critérios para escolher essas taxas. Como é um modelo com assimilação de dados, essas taxas vão se ajustando conforme o modelo vai evoluindo. E existe aqui uma taxa, né, de transmissão, ou melhor, não é nenhuma taxa de transmissão, é uma taxa de contato. Né? Então, ele vai ter aqui 2 contatos, mas só um aqui que vai ficar doente. Tá? Esse daqui não vai infectar ninguém, esse aqui de mais 2, ele vai acabar infectando 1. E esse aqui, mais um aqui, esses daqui não infectam ninguém. Então, se a gente contar no final das contas, esses caras aqui, que são 70% do total, eles vão, numa primeira escala, que é ao longo de 12 horas, isso aqui também pode parar no tempo. Então, ele pode, no mínimo, aqui, infectar 2 e no máximo 4. Né? Então, o fator aqui, para esse primeiro cara aqui, ele varia de 2 a 4. Nós temos um segundo grupo de agente que infecta mais. São menos agentes, mas eles têm aqui, eles podem infectar 3 nessa primeira rodada. E depois, e daqui esse cara vai infectar 2 também, esse aqui vai infectar 1 só. Então ele pode sair nessa fase aqui, a gente sempre conta o cara que está infectado, então é de 2 aqui no começo para 4, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 7. Então, de 4 a 7. Esse segundo aqui, ele infecta mais, 5%, né? Ele começa infectando aqui, então no primeiro estágio pode ter 1, 2, 3, 4, 5 infectados, e pode chegar até 10 infectados. Né? Então, essa cascata aqui é totalmente não homogênea. Então, você pode variar o número de diferentes agentes, você pode variar o tempo aqui, em vez de ser em 12 horas, por exemplo, que é um dia, né, porque a gente está interessado nessa estocasticidade de um dia, você pode fazer para a média de 7 dias, pode fazer para um mês, isso aqui é totalmente aberto no modelo. Né? Então, o fator de transmissão geral é um número que varia de 0 a 1. Então, para cada dia, nós vamos calcular um número mínimo e um número máximo, né, daquela variação. E isso vai ser G vezes 2 vezes o N1, mais 4 vezes o N2, mais 5 vezes o N3, e o máximo vai ser 4 vezes o N1. Então, nós vamos ter uma faixa de variação para o número de previsível daquele dia. Tá? Que vai dar um número mínimo e no máximo para aquele dia que vem depois de hoje, né? Então, dia de amanhã. Essa aqui foi a previsão inicial do modelo.
É claro que esses números 2, 4, 5, 4, 7 e 10, eles podem mudar, e eles mudaram, na verdade. Né? Na primeira fase da doença, isso funcionou muito bem. A gente conseguiu prever os spikes, no caso da Itália, quase todos, né, na calibração do modelo. Depois não funcionava mais. Então aí a gente passou, isso aqui no início, na fase que a gente chama de fase, antes da fase comunitária, né, isso funcionava bem. Já na fase comunitária de transmissão, o que aconteceu? O que representa esse 70%? Isso aqui começou a apresentar o nível de isolamento. Você tem 70% isolado, essas pessoas vão contaminar menos. Né? 25% não está isolado, vão contaminar mais. E 5% não está nada isolado. Isso aqui é o pessoal, os médicos, né? Os motoristas de ônibus, tá? Cai tudo nesse 5% aqui. Né? Aqui tem muita. Aqui é um pessoal intermediário, né? Empresário, enfim, entregador de comida, entra aqui nessa faixa. Mas, enfim, isso é tudo acadêmico. A gente pode variar essas coisas até o modelo começar a acertar. Aqui só alguns exemplos, no caso da Itália, né, o número previsto para outro dia aqui, então tinha 78, né, foi para 250, o nosso modelo aqui deu 148, 283, então 250 caindo aqui no meio direitinho. No caso da Itália, depois do dia 1 para o dia 2 de março, né, então 561 casos para outro dia, o nosso modelo previa 445, 848. Então, sempre acertando nessa média aí. Então, as fórmulas são bem simples. É interessante porque a gente já incorpora, se tiver subnotificação aí, está incorporada também, porque a gente tem uma barra de erro aqui interessante, que ela vai acabando assimilando isso. O tal do crescimento exponencial, ele aparece naturalmente no crescimento do G, que vai entre 0 e 1. Ele vai aumentando muito devagar ou muito rápido, depende da própria realidade dos dados. Então, esse modelo, quando a cascata é homogênea, né, em cadeia multiplicativa, todos os agentes são equivalentes. É assim que o pessoal costuma trabalhar. Né? No nosso modelo, não. Você pode variar esses agentes, pode variar. Então, aí você tem uma cadeia multiplicativa não homogênea. É assim que a turbulência não homogênea funciona. Né? Então, sei lá, você tem 10 agentes e nesses 10 nós temos aí 4 tipos diferentes. Agora, com favelas, nós estamos trabalhando com 4 tipos, porque em favela, a gente tem notado que tem uma classe muito importante que são os adolescentes. Em grande quantidade, os adolescentes não respeitam o isolamento, brincam na maneira que podem brincar. Então, é um grupo... Então, aqui o agente 1 teria 4, o agente 2, 3, o agente 3, 2 e o agente 4, 1, por exemplo. Cada agente, dia 1, por exemplo, infecta mais ou menos... Cada agente, dia 1, infecta mais ou menos do que a 4. Essa é a pergunta. Então, o nosso critério... Nós temos motivações para implementar um modelo de cascata não homogênea para os dados que apresentam flutuações aqui. Né? Então, isso eu já expliquei antes. E isso precisa identificar algumas causas. Né? Porque diminuem pontualmente a falta de testes, o isolamento flutua devido a essas causas que eu já discuti antes. Isso implica que um fator de transmissão deve ser função também de 1 e 2. E por que flutuam de maneiras diferentes? Então, aí vem porque o modelo é não homogêneo. Né? Então, cada região, cada favela, cada país tem uma diferença aqui que pode mudar aqui. Tá? Então, o trabalho que nós fizemos aí de cada grupo pegar diferentes países, primeiro aplicar técnicas estatísticas de classificação, como o Camédias, etc. Foi um trabalho muito legal e mostrou realmente que é bem diferente, que isso aqui pode variar para cada caso. Esse aqui são os casos da Itália, né, que a gente previu no começo, né, conseguimos prever todos esses casos aqui, os chamados spikes. Né? Então, spike é sempre quando está baixo e aumenta, ou então está constante e aumenta. Né? Todos esses casos o modelo conseguiu prever. Bom, esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês nesse seminário. Né? Eu até, assim que o paper for publicado, eu vou me comprometer com o Rafael, se tiver espaço na agenda, de fazer um seminário depois sobre o modelo. Tá? A gente mostrar resultados publicados, então, assim que os artigos saírem. Hoje, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ter contato com o código, ou participar do nosso trabalho,
nessa área, nessa aplicação, tem aí nós criamos um hub, que eu chamo de hub, é um site lá do Comunidades, que é Data Science, Computational Physics, Applied Computing em redes sociais aí, né? Agora, isso aqui não é só do nosso modelo, né? Nós estamos aí ancorando vários modelos. Então, quem tiver um modelo e quiser ancorar aí no hub para discutir, está convidado, né? Não tem nenhuma restrição. A ideia é que nós queremos dar ênfase ao que o pessoal da física está fazendo. Então, tem muita gente da física, Constantino de Sales, lá no CBPF, está aplicando a estatística dele, acabou de publicar um trabalho bem interessante, ele também trabalha com os dados de alta frequência. Tem outro trabalho do pessoal do professor José Dias, da Federal do Rio Grande do Norte, o pessoal do Crank, lá da Unicamp. Tem vários trabalhos da física e nós estamos tentando trazer todo esse trabalho do pessoal da física, que é um trabalho baseado em física estatística ou em sistemas dinâmicos, né? Aqui para esse hub. Esse aqui é o nosso objetivo. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu tenho mais algumas coisas do modelo, mas eu vou parar por aqui então, Rafael. Queria agradecer aí a oportunidade e fico à disposição para perguntas, sugestões, críticas. Muito obrigado, Reinaldo, pela apresentação. Foram vários conceitos assim que a gente viu um glimpse de tudo que vocês estão fazendo. Achei bem interessante. Então, eu queria agradecer novamente pela participação do seminário. Fica o convite para quando você quiser apresentar os resultados, quando você tiver os resultados. Eu posso falar que o único benefício que está até entusiasmando dessa pandemia, da quarentena, é que a gente está podendo fazer muito mais coisa remotamente do que a gente faria fisicamente, né? A logística acaba ficando mais fácil. Isso é verdade. Eu abro então para perguntas. Eu sugeriria que as pessoas que querem fazer perguntas, eu posso ligar os microfones aqui, ou elas podem mandar a pergunta via chat e eu apresento a pergunta para o Reinaldo. Então, pessoal, se alguém tiver uma pergunta, lá vamos. Começamos agora com a pergunta do Vander. Que tipo de dados vocês esperam coletar nas favelas? Então, nós temos os dados da... Luiz, você tá online aí com a gente? Oi, Reinaldo. Oi, Luiz. Tá me ouvindo? Tudo bem? Estamos ouvindo. Tudo bom? Talvez você possa explicar aí para o pessoal os dados, já que você é o receptor direto. Ah, tá, perfeito. Então, Marcos está por aí também? Sim, Luiz. Ok, então esse trabalho com os dados das favelas, de comunidades, a gente fez uma estrutura para coletar de diversas fontes, né? Geralmente uma comunidade, ela busca dados das secretarias de saúde locais, né? Da sua região. Até o momento a gente tem das favelas do Rio de Janeiro, que é uma coleta de diversos postos de saúde que identificam os casos de coronavírus. E a gente está disponibilizando uma estrutura, a gente está construindo uma estrutura para coletar esses dados e inserir nos nossos modelos e tornar isso público. Acho que o Marcos tem mais algum comentário sobre esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que a pergunta do Vander tem a ver com essa ideia que o Reinaldo tem de colher informação na favela aí em São José dos Campos. Eu acho que é mais nessa intenção que ele está perguntando. Ah, sim, bom, se é nesse sentido, aí eu posso responder, né? O que a gente precisa, nós pedimos aí para o Fleury fornecer 200 testes, né? 100 testes, aquele teste rápido, e 100 testes daqueles testes mais refinados. E nós dividiríamos lá a favela em 4 grupos, né? Então, mais ou menos naqueles agentes, identificando aqueles 4 agentes que eu disse. E aplicaríamos testes iniciais para acompanhar depois a evolução numa escala de aproximadamente 40 dias, que é a escala que o nosso... que a escala mais fina consegue detectar. E para fazer previsão de 4 meses, como vai evoluir. Essa que é a ideia de aplicar no... Mas aí seria interessante, porque nós teríamos os dados
totalmente controlados, né? Nós estamos fazendo os testes e estamos acompanhando realmente, alimentando o modelo com os dados reais para um grupo ia ser, no início, quantas pessoas? Não me lembro aqui, acho que 80 pessoas no início, né? 2 grupos de 40, se não me engano. E isso seria excelente, porque isso iria não só validar o modelo, para ver se ele funciona mesmo, de forma eficaz, e tem desdobramentos muito interessantes aí relacionados a calcular, aí via o modelo LSTM e tal, uma probabilidade para a segunda, terceira e talvez quarta onda aí da doença. Porque, só explicando para as pessoas, como é que funciona esse negócio da onda, né? Para a gente entender um pouco. A onda, como é que chega a doença? A doença chega pelo aeroporto, em geral, nas classes altas, mais altas. São as pessoas que viajam de avião e etc. E aí a transmissão começa, até chegar nas classes mais baixas, né? E em países como Brasil, Índia e tal, é muito complicado isso, porque são países muito heterogêneos, com uma diversidade enorme, uma classe que a gente chama de classe baixa, muito heterogênea entre ela mesma, assim, muito difícil de entender isso. Então tem uma diferença entre bairro pobre e favela em comunidade, né? Tem várias diferenças aí, número muito grande. No Rio de Janeiro, Manguinhos tem 100 mil habitantes, né? Então quase uma cidade. E o que acontece? Acontece que na hora que a doença tiver, digamos, dando sinais de que está desaparecendo, essa classe mais baixa, ela vai estar atingindo lá um pico de contaminação. Só que elas vão começar a voltar a ter contato. Uma empregada doméstica vai começar a trabalhar de novo, né, na casa da patroa ou do patrão. E então a segunda onda vem exatamente daí. Vai começar uma contaminação no caminho contrário, até atingir a classe alta de novo, que vai viajar de novo. E se não tiver uma vacina ou algum outro tipo de profilaxia aí e tal, começa uma segunda onda, né? E se não se identifica de forma clara isso, pode aparecer, inclusive, terceira onda. Então, o estudo, o que a gente acredita? O que tudo indica? Que se houver uma segunda onda, essa segunda onda pode ser que não seja pandêmica até, tá? Pode ser mais localizada, né? Uma endemia, assim. Mas ela pode ser pandêmica, sim. Ela, se começar, ela provavelmente vai começar onde? Vai começar nas comunidades dos países como Brasil e Índia e nos países africanos, porque ela está começando lá, né? Se vocês olharem os dados atuais, né, no Congo, por exemplo, está começando a aumentar rapidamente, né? O dado de ontem, por exemplo, aumentou muito. Então, essa segunda onda viria exatamente desse caminho contrário, quando tudo tiver mais ou menos, e tudo indica que vai ser assim, porque o isolamento está sendo flexibilizado de forma rápida, né, e não linear aí, sempre lembrando que nós estamos jogando um jogo não linear, isso não é nada linear, essa vai fazer o caminho de volta, essa é a segunda onda. Então, estudar as comunidades e os países mais pobres agora é fundamental se nós quisermos derivar aí uma probabilidade de segunda onda, de segunda e terceira onda, né? Tudo indica que a segunda onda já, inclusive, já está começando. Não sei se eu respondi, mas, enfim, é um comentário importante, além de tudo. Obrigado, Reinaldo. Alguém tem mais alguma pergunta? Opa, o Miliano acaba de entrar. Reinaldo, eu tenho uma pergunta mais de curiosidade. Você, como o seu modelo, ele se adapta, ele tem uma alimentação, né, baseada em dados reais, ele vai se adaptando. Vocês fazem algum tipo de rastreamento das mudanças do modelo? Quer dizer, o que o modelo tinha em determinado período que ele precisou se adaptar? Qual foi a adaptação? Para ver se existe um tipo de ideia maluca, metamodelo, que em vez de que mostre a mudança das mudanças, segunda derivada? Sim. Então, o relatório, no nosso relatório, a gente sempre publica um relatório aí nessa fase. Se bem que está um pouquinho atrasado esses relatórios, a gente precisa atualizar. Acho que foi já está umas 2 semanas atrasados esses relatórios. Mas
que acumulou muito trabalho e vai dificultando. Mas o que acontece aí é o seguinte, a gente tem um portfólio, a gente chama isso de portfólio, onde aparecem essas variações dos parâmetros, o quanto que o parâmetro tem que se ajustar. A gente chama de portfólio de derivativos. Então tem o derivativo do G, o derivativo em função da assimilação de dados. Porque como é que é a assimilação de dados principal aí? Nós estamos usando a média de 7 dias como entrada no modelo, a versão mais atualizada do modelo, né, que eu não apresentei aqui, na verdade, entra a média de 7 dias para prever o número de casos amanhã. Tá? Antes, a gente entrava com o número de casos de anteontem, hoje, para prever o de amanhã. Ele estava funcionando no início, agora começou a não funcionar mais. Então, a gente identificou que tinha que ser... a gente usava a média de 3 dias, na verdade, que estava também já pronta no site de Oxford. Depois, a gente passou a usar de 7 dias, que também já está pronto e outras pessoas estão usando. Então, hoje, se a gente pensar numa generalização do modelo, para quem sabe publicar e servir de um modelo base para novas pandemias aí que possam vir, né? O pessoal, a academia usar o modelo, tudo indica que essa média aí de 7 dias, ela é uma realidade do modelo. Tá? Isso a gente descobriu fazendo esses derivativos nos relatórios. Okay. Muito obrigado. Pessoal, mais algum participante tem uma pergunta sobre a apresentação, sobre o trabalho em geral, sobre a iniciativa do Hackathon, sobre a organização, como está sendo feita? Eu queria que aproveitasse a oportunidade. Vocês podem mandar e-mail também, tá? Que eu respondo com muito prazer aí, quem quiser. Bom, Reinaldo, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu quero agradecer novamente e deixar aberto o convite. Assim que você tiver resultados que você queira em cima desse trabalho que você fez, resultados para apresentar para a comunidade, que eu entendo como é que é o dilema, você tem que ter a publicação. Quando você estiver confortável com isso, eu tenho certeza que vai ter interesse. Então, a gente está aproveitando a oportunidade da pandemia, lembrando que nós estamos todos em home office na CAP até o final do ano, terceiro período também. Então, a gente pode abrir um seminário extra quando você achar melhor. Tá bom. Eu agradeço, então, a oportunidade, Rafael. Com certeza, nós faremos isso sim. Ok. Então, pessoal... Deixa o convite aí para quem quiser participar também do trabalho e entrar em contato com a gente. Legal. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou novamente agradecer ao professor Reinaldo e vou encerrar o nosso seminário por hoje. Eu lembro aos alunos da CAP para mandar uma mensagenzinha no chat mesmo para a gente marcar a presença no seminário. Então, eu encerro o seminário de hoje, agradeço novamente ao Reinaldo, todos os participantes, e segunda-feira que vem teremos outro. Muito obrigado a todos.